desde 2014, mais ou menos, ali, a gente se perdeu, começa um pouco a se perder. E aí a gente está chegando na situação que se encontra hoje. É um processo, vamos dizer assim, de degeneração, né? Sem querer exagerar e nem criar nenhum pânico em ninguém, mas é um estado de exceção. Nós estamos num estado de exceção hoje. O que fizeram com o ex-presidente Bolsonaro, estão fazendo com ele, está errado. É uma ruptura das instituições, é inconstitucional. É não respeitar coisas básicas como o devido processo legal, o acesso aos autos, né? Quando você é acusado de alguma coisa, você tem que ter acesso. Eles passaram do limite, é um julgamento ridículo, fake, passou do limite, vão fazer um arranjo para acomodar as forças. Acho que o que significa esse arranjo? Vão votar anistia, provavelmente. Depois que condenarem ele, aí eles vão acertar e passar anistia para dizer, ó, agora, realmente, agora vamos tentar voltar um pouco para trás. O que você acha que vai acontecer em 2026 hoje, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu acho que vai ser uma eleição igual a de 22. Vai ser apertada. A sociedade está dividida. Tem lá uma margem de 5 pontos que vai para um lado para o outro. Esse pessoal que vai para um lado para o outro é classe C, gente que não gosta de política, que não acompanha e vai resolver na última hora. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou chegando aqui, estou chamando vocês para ouvir o professor Christian Lobauer, que é mestre e doutor em ciência política, que é um dos fundadores do Partido Novo, que tem uma longa história como professor universitário, como cientista político, como analista do Brasil e desse momento que estamos vivendo. É comentarista do programa Cartas da Mesa do Brasil Paralelo. Enfim, tem um currículo muito interessante e eu vou convidar vocês para assistirem essa live, a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, do que a gente pode esperar como consequência desse momento, se é que vocês me entendem. Boa noite, professor, tudo bem? Eu vou bem, e você, Leda? Muito bem. Quer dizer, muito bem, né? Estamos aí, né? De pé sem cair, digamos assim. Estou desativando aqui. Possibilidades. Ai. Estamos pensando aqui, eu estou tentando desativar os comentários. Consegui. Só para a imagem ficar mais tranquila, porque depois eu vou com essa entrevista para o meu canal do YouTube. Ai, Brasil, este Brasil brasileiro, duro de bancar. Difícil. O que você está achando, hein? Como é que você está vendo esse momento? Você que tem tantas qualificações e tanto estudo sobre esse país. Olha, Leda, bom, primeiro é um prazer estar contigo. Deixa eu lhe dizer que eu acompanho você há muitos anos. Que bom. E a gente tem até uma coisa em comum, que a gente nasceu no mesmo dia. A gente nasceu no 5 de janeiro, não é isso? 5 de janeiro. Dizem que a gente pode escolher o nosso anjo, né? Que é um dia muito especial, a gente pode escolher o anjo da guarda. Então, que prazer ter você no mesmo dia que eu, que honra. Nós somos bons e modestos, né? Mas olha... Talvez. A gente que acompanha já há um tempo, né, a história brasileira, assim, desde a democratização, né, eu estava pensando esses dias, desde o processo de democratização, depois estabilidade econômica, a gente viu as instituições se fortalecerem, a gente viu a chegada do PT em 2002, 2003, que seria um processo positivo para a história brasileira, seria uma espécie de resgate social, né? Tinha uma série de processos importantes que vinham acontecendo, mas eu acho que desde 2014, mais ou menos, ali, a gente se perdeu, começa um pouco a se perder. E aí a gente está chegando na situação que se encontra hoje. É um processo, vamos dizer assim, de degeneração, né? Institucional. Caiu muito a qualidade da política, que nunca foi uma das nossas maiores qualidades, mas a gente estava num processo histórico que me parecia bem razoável. Assim. A gente estava indo bem, né? Mas
eu acho que desde 2014, desde 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma e com aquela decisão do Senado junto com o então representante Lewandowski. Lewandowski, que é aquela ideia de descumprir o que era todo mundo imaginava que deveria ter sido feito, porque foi feito com o presidente Collor, tá certo? Que foi tirar os direitos políticos da presidente Dilma. Quando aconteceu aquilo, começou um processo ininterrupto de erros de todos os lados. Não vamos aqui ficar apontando o dedo para ninguém, mas e o resultado é esse. Nós estamos numa situação que eu diria a você, sem querer exagerar e nem criar nenhum pânico em ninguém, mas é um estado de exceção. Nós estamos num estado de exceção hoje. Uma situação que se descumpre a Carta Magna, se faz uma série de toma decisões, as instituições estão tomando decisões equivocadas e a gente está com dificuldade de saber como reverter isso, voltar para o trilho, né? Voltar para o track normal, de normalidade. Mas enfim, nem tudo está perdido, né? Eu acho que o Brasil é um país, não quero me estender demais, mas o Brasil é um país que a política brasileira sempre foi no final e ao fim e ao cabo resultado de cooptações, de acordos. E eu vislumbro aí mais um acordão que a gente vai viver o ano que vem, que pode recolocar as coisas numa ordem que não é aquilo que é o ideal, mas é uma ordem de médio prazo de retomada das instituições, entendeu? Porque se não for assim, a gente está numa situação bem difícil. Tem uma coisa complicada e, ao mesmo tempo, tem sinais assim bastante evidentes. Essa retirada da chamada federação do governo, de anteontem, né? Essa retirada dos União Brasil, né? E do PP. do Né? PP. Isso Não aí. sei porque quando essas pessoas começam a deixar o barco, é porque tem alguma coisa que não é só isso, né? Então, tem um oportunismo aí que é muito. Assim, se a gente, o que significa isso? Na verdade, é a percepção de duas grandes agremiações de centro, o tal do centrão, identificando um enfraquecimento relativo do governo atual e começando a pensar no que vai acontecer ano que vem. Então, o problema é que esses partidos de centro, eu vou dizer aqui, principalmente PP, PSD, União Brasil e o próprio PL, que tem dentro de si uma coisa muito de centro, que não tem nada de PL, não tem nada de liberal, não tem nada de oposição. Se você notar, mais de 65% das votações do PL no atual governo votam a favor do governo. Então, o problema na política vai muito além da corrupção do PT, etc. Ele vai desse centrão que está desconectado das ideias, das políticas públicas, de um projeto de país. Ele simplesmente são agremiações como se fossem ostras assim, ou parasitas que desfrutam das benesses do Estado, cargos em estatais, benesses de orçamentários de políticas públicas. E esse movimento ele está dentro dessa realidade, ele não está dentro de uma realidade assim. Temos um outro projeto de país sendo construído, tem um outro candidato que a gente acha que vai fazer melhor para o futuro. Não é bem isso, não é bem isso que está acontecendo. Você tem um rearranjo de percepção aí de que esse governo já não vai, talvez não consiga ano que vem se manter, então começa o pessoal começa a, como é que se fala? Pular do navio, né? Começa a abandonar o navio. Então não é um movimento de nobreza, não. É um movimento de oportunismo. E tanto é que eles querem sair, mas querem manter alguns benefícios, né? Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! É tão difícil de entender, para quem não acompanha, Leda, que o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, né, que é um partido que é grande, ele governa São Paulo, ele é secretário de governo do estado de São Paulo. E ele tem 3 ministérios no governo Lula.
as pessoas não se atentam para isso. Quer dizer, como é que é possível um partido, um dos maiores partidos do Congresso, liderar, quer dizer, governar o estado mais rico da nação e ser oposição ao governo federal, mas ter 3 ministérios no governo federal? Então, É um pé cada canoa, né? É uma coisa é, tão. É tão desqualificante isso, né? Porque é a prova de que não se pensa no país, né? a gente não Não tem pode ter coerência nem muita. nisso. É, a gente não deve ter muita. Não sei se a palavra é boa, ingenuidade, talvez não seja isso, mas assim, não deve achar que a política vai ser igual na Dinamarca, né? Não vai ser. Mas a gente já teve em situações melhores. Infelizmente, eu tenho que dizer. A gente já teve em situações. Sempre houve um centrão, desde o Sarney. Há um. O pessoal chama de baixo clero, tem outras É. nomenclaturas aí, mas que é uma qualificação baixa para uma boa parte dos representantes que fazem o seu interesse fisiológico dentro do Congresso Nacional. Ok, mas a gente já teve uma governança. Se você pegar esse governo desde janeiro de 2023, a gente não teve governo. Eu não sei te dizer nada que foi alcançado nesse governo, em números, porque a gente tem que se fixar nos números, sempre que possível, porque hoje em dia, às vezes, nem os números oficiais explicam as coisas como elas são, mas e não tem nada. Nós vamos passar 4 anos sem governo. É uma coisa assim, para um país desse tamanho, é um negócio assim. Nós já tivemos momentos melhores. Então, o que a gente pode dizer de positivo? A gente pode dizer que esse país é um país muito grande, ele tem uma riqueza e uma resiliência enorme, e tem uma característica política, de história política, de cooptação. Então vai acontecer um acordão e as coisas vão se manter mais ou menos em ordem. O pessoal fala, vai virar Venezuela. Não vai virar Venezuela. Não vai virar. Não tem, o Brasil tem outra dimensão, outra complexidade. Enquanto tem essa corrupção endêmica e essa confusão política, você tem, por exemplo, recordes de produção de grãos. Vamos bater mais uma vez recorde de produção de grãos. Nós temos, por exemplo, 40 novas usinas de etanol, de milho, sendo construídas no Brasil hoje. É uma imensidão de investimento, de acreditar no futuro, de pensar em energia limpa, sabe? Tem um monte de coisas acontecendo no Brasil que não saem nas notícias porque a gente está infiltrado nessas coisas A ruins gente do está dia a nesse dia. rame-rame, né? Porque É, é uma coisa que vai puxando para o fundo do poço. Que é, vai contaminando. Você não acha que está contaminando tudo? muito, muito, contamina muito. Contamina o astral, não, assim, o mood, né? Como se diz assim, o sentimento, o humor, não é humor, Contamina a energia do país, a energia da gente, das pessoas, das exato. A energia pessoas. das pessoas, elas começam a falar de coisas ruins, se sentir mal. Muita gente das classes médias aí falando em quer ir embora, quer ir embora. Muita gente Muita indo. gente indo embora. Né? Então tem números aí, os números oficiais, pelo menos, já são quase 5 milhões de brasileiros fora do Brasil. E há uma década atrás, se não me engano, eram 2 e pouco. Então dobrou o número de brasileiros que resolveu ir embora. Porque o sujeito quer trabalhar, tem família, ele quer renda, ele quer prosperidade. Isso é muito negativo porque gera uma sensação de desesperança, né? E a gente não pode, parece um jargão, né? Não pode perder a esperança, mas não pode mesmo. Pode mesmo. Ainda mais, eu vou falar uma coisa, eu não tenho nada contra os venezuelanos, mas se eu fosse venezuelano, eu teria perdido a esperança já. Mas como brasileiro, eu não perdi ainda. Eu acho que aqui a coisa é muito mais complicada no ponto de vista da complexidade e das possibilidades. Eu acho que tem espaço para melhorar e retomar o curso, sabe? Mas o que você acha que faz realmente a diferença entre os venezuelanos e nós, os brasileiros? É a esperança? É o temperamento? Porque Não, eu acho que até é triste falar isso da Venezuela. Não quero, né, gostaria que eles tivessem outra perspectiva. Mas a Venezuela tem uma história já de dependência do petróleo que já colocou ela numa situação muito difícil na largada, porque era um país maravilhoso, ele vivia do petróleo, tudo era importado, as classes médias literalmente
venezuelanas passavam um fim de semana em Miami, né? Então era um país que não construiu a sua base produtiva, não desenvolveu um pouco da sua cultura, da, da complexidade da sua cultura. Eram caribenhos que passavam o fim de semana em Miami e uma quantidade de gente mais humilde que vivia dos baixos preços dos produtos em geral, beneficiados por subsídios de petróleo. Então é um modelo que não estava indo bem. A corrupção endêmica. Quando vem o Chávez, no meados dos anos 90, ele dá um golpe militar com um discurso populista. E aí a Venezuela caiu numa armadilha que muitos países latino-americanos caem no discurso distributivo, revolucionário e tal. E o populismo é uma doença horrorosa da América Latina. Pegou a Venezuela de um jeito que aniquilou o país. Por que a gente ainda não caiu no mesmo processo? Porque o Brasil é um país muito complexo, ele é muito mais complicado no sentido das suas possibilidades. Ele tem um parque industrial que, por pior que seja, ele é tão diversificado, ele está entre os 10 maiores parques industriais do mundo ainda, embora ele não seja competitivo. E muita gente... Ele tem gente inteligente produzindo coisas inteligentes, tem institutos de pesquisa, tem Embrapa, ainda tem institutos de pesquisa nas universidades produzindo coisas inteligentes. Tem engenharia, tem gente produzindo novas... Vou dar um exemplo que eu vivi muito próximo aí, novas frentes de indústria agrícola, de biodefensivos, por exemplo. Você tem dezenas de empresas brasileiras nascendo, produzindo produtos, insumos para a agricultura. São pequenas empresas que não existiam há 10, 15 anos atrás, hoje são empresas que faturam 1 bilhão. É uma coisa genuinamente brasileira, ela não veio da Suíça, não veio dos Estados Unidos e tal. Você tem uma elite ainda privada, nas escolas privadas, com uma formação de excelência. Você tem uma agricultura e um agronegócio muito poderosos. Você tem estados do Brasil, por exemplo, Santa Catarina hoje é um estado que tem pleno emprego. Tem migração interna de gente indo para o próximo, muito paraense indo morar em Santa Catarina, porque as coisas estão acontecendo. Tem um espaço de ampliação imobiliário lá, um negócio impressionante. Tem fábrica nova sendo construída, Greenfield. Então, ao mesmo tempo, você tem o Maranhão, que é o mesmo país, mas é uma coisa assim que você fala, não é possível, está na Idade Média ainda. Então é um país muito mais complicado de se analisar e se entender. As instituições são muito mais, comparando com a Venezuela, né, e com outros países, são mais complexas, tem resistências, as pessoas ainda vão às ruas, ainda tem uma imprensa, vamos chamar assim, de resistente. Nós estamos aqui conversando, falando o que a gente quer para bastante gente, né? Então, enfim, acho que o Brasil ainda ele é mais complexo, assim, para a gente falar, tá perdido, tá, não tem muito amigo meu dizendo, foi projetado para dar errado, essas coisas. Eu não acho, acho que ainda tem espaço para retomada, sabe? Para dar certo? O que é dar certo, né? Isso também é uma pergunta quase filosófica, né? Uma pergunta, né? O que é dar certo? Assim, ó, por exemplo, a Alemanha deu certo? Acho que pós-guerra, né? Porque a Alemanha deu muito errado, um pouco mais errado que a gente um certo tempo atrás aí, né? Mas ela deu certo? Eu acho que deu. Uma sociedade estável, muito segura, com crescimentos baixos, mais constantes, não tem pobreza, tem segurança, etc. Mas vai viver lá. Eu vivi lá 3 anos. País maravilhoso, num certo ponto de vista, mas tem um certo momento que você fala assim, você quer saber? Eu quero voltar para casa. Eu quero ir na padaria conversar com o chapeiro, falar sobre o meu futebol. Isso não tinha lá, não vou ter nunca. Oi pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, o sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Então a relação entre as pessoas, por pior que seja, a insegurança, o assalto, o trombadinha, seja lá o quê, tem uma relação entre as pessoas aqui que tem um valor que não está colocado na equação, essa equação do que deu certo, vamos dizer assim.
Então, eu gosto muito dessa frase que se atribui ao Tom Jobim, né? Que Nova É, York é tudo bom, mas é uma merda, e aqui é tudo uma merda, mas é o Rio, né? Tudo uma merda, mas é. é. Eu acho que Mas é isso mesmo, né? tem uma profundidade aí nessa conversa. Eu acho que a gente está meio acostumado, a gente na elite aqui, a falar, tá tudo perdido e tal. Mas vai ficar uns 3, 4 anos na Austrália. Você vai ver que você quer ficar lá mesmo, sabe? Então, enfim, é uma coisa para ser estudada ainda. O Brasil não é para amador mesmo, tem que estudar muito para entender esse país, né? E o ano que vem tem eleição, e tudo já está em função da eleição, né? Aliás, há muitos meses que já está em função da eleição, né? Tá, por quê? Porque o governo é tão ruim, ele é tão. Ele não tem governo, que as pessoas ficam esperando ansiosamente para o próximo. Como o nosso sistema não é parlamentarista, e seria difícil que fosse, porque muita gente fala, tem que ser parlamentarismo. Parlamentarismo só funciona se tiver partidos políticos estáveis, representativos de parte da sociedade. Pô, A gente não tem. não tem. Então, com 29 partidos que não significam nada, você não vai ter parlamentarismo nunca. Você vai ter um governo a cada semana, então não adianta também. Então, É. para ter parlamentarismo e poder se livrar de um governo como esse, por uma moção de desconfiança, etc., você tem que ter um sistema partidário eleitoral que a gente não tem. Então, também não ajuda na conversa. Então, o que acontece? É presidencialista, o mandato é de 4 anos, o governo começou, em 3 meses você já via que Não ia não ia dar. entregar, não vai entregar 4 anos. E aí as pessoas ficam falando o que vai acontecer quando voltar. Aí começa, vamos empichar. Não vai empichar. O que está acontecendo hoje, e nem é bom que haja impeachment toda hora, não é bom para ninguém. O impeachment também desgasta muito o país, né? Horrível, Desgasta horrível. tudo. Gasta as instituições, a economia, o investimento. É muito ruim. Então, mas esse governo é tão ruim que já se fala no governo que vem há mais de quase 2 anos. É. E assim, fazer impeachment baseado em quê também? E, finalmente, a gente vive, que eu estou chamando um pouco de estado de exceção, a gente vive uma aliança tácita entre o executivo e o judiciário que desequilibrou completamente a estrutura dos 3 poderes, que é uma coisa clássica nas democracias. Você tem um modelo de checks and balances, que chama, né? De freios e contrapesos, que é o termo horroroso que tem aí na ciência política, que é o controle de um poder sobre o outro, que garante a qualidade da democracia. Então, se um se excede, o outro segura. A nossa Constituição estabelece que o Senado pode chamar um juiz do Supremo, se ele se excede por alguma razão, e fazer uma sabatina, um questionamento. Botar um limite, né? Igual Está na filho, né? Constituição, está na Carta. O pior é que Mas ela eles não fazem, mas o não Senado não faz, faz nada. não fizeram por quê? Porque tem um acordo aí, um acordo, eu diria, perverso entre os 2 poderes, que o executivo é muito fraco, então ele se pendurou no judiciário, o judiciário, por diferentes razões, decidiu legislar e apoiar o executivo, por questões aí políticas e em função do governo anterior, e a gente tem uma situação muito ruim de desequilíbrio, um enorme desequilíbrio entre os poderes, e para resgatar isso está difícil. Essa tem sido a discussão mais dura, porque como é que você resgata, como é que você coloca o judiciário de volta no lugar? Como é que o Senado e a Câmara... Só se a gente tivesse um Senado forte, né? Senadores comprometidos com o país, né? O que a gente já falou aqui que está faltando, né? O comprometimento. O que as pessoas mais próximas estão acompanhando mais atenção à questão institucional falam é o seguinte: ano que vem, a prioridade do eleitor, se todo mundo tivesse consciência do que está acontecendo, seria eleger senadores fortes, senadores atuantes e tal. Tem um movimento já acontecendo, tem nomes novos ali, sei lá, o Rio Grande do Sul tem o Marcel Van Hatten, que é um sujeito combativo, vai ser Muito bom. você tem o Deltan, vai ser candidato ao Senado no Paraná, você tem o Sebastião Coelho no Distrito Federal. Tem nomes interessantes, pessoas com capacidade de ser um bom senador, atuante, mas são 2/3 que a gente vai renovar. Então, são 81 senadores, então nós vamos renovar aí 54. E a gente lembrou de 3 nomes, né? E eu não sou capaz de te falar 10 nomes fortes. Então,
Então, a gente tem uma esperança nisso, mas muito tem que ter uma certa lucidez para também não se deixar enganar, né? Não, o Senado hoje tem, eu diria Mas o que Senado hoje é muito ruim, né? É muito covarde. ele tem 10 bons nomes, ou seja, um oitavo. Né? Em cada 8 senadores tem um que é, eu diria que é uma pessoa que você fala, é um senador da República. E não dá para ser assim. Teria que ter 40. De preferência Tem que 41. mudar isso. E isso é muito difícil de mudar porque é o povo que elege, né? E elege É difícil de mudar porque sem prestar atenção nas coisas, né? a gente tem 3 senadores por estado, são 27 estados na federação. Uma boa parte dos estados do norte, nordeste, que são estados mais pobres, menos, enfim, menos, vamos chamar assim, menos conscientes do voto. Não que a gente seja melhor que ninguém, mas São Paulo também elege cada coisa que você não acredita. Nossa, Mas o Rio também. você tem 3 senadores no Acre, em Roraima, no Amapá, no Amazonas, entendeu? Que são uma quantidade grande de gente que tem uma quantidade muito pequena de votos e que tem trajetórias profissionais, então, que são muito questionáveis, assim. Há sempre exceções, tá, Leda? Há sempre exceções. Mas, então, hoje, o presidente do Senado é uma figura de um Estado cuja população inteira cabe aqui no bairro de Moema. Né? Olha que loucura isso, Então, né? você fala assim, 700 mil pessoas no Estado brasileiro elegem, com cento e poucos mil votos, um senador, que hoje é o presidente do Senado, que é o quarto homem na estrutura de poder do país, que tem uma caneta fortíssima. Aí você vai olhar o currículo do sujeito e fala, Nossa, não dá para... Não, uma não tem tristeza, né? isso. Mas isso já vem acontecendo já há um certo tempo, porque o nosso Já é a sistema... segunda vez dele, né? E a gente teve o Renan durante 3 vezes. E a Pois gente, é, que é né, outro. não é uma coisa também... Não é que a gente estava tão bem assim, mas Não, não estava, não. A gente nunca está bem, né, na verdade. Nos últimos anos a gente não esteve bem. Eu não me lembro de alguém que me dê assim, um certo orgulho. Falou, olha, fulano é, né, é um senador. às vezes me perguntam assim, fala aí alguma liderança política, né? E eu fico sempre pensando, quem que eu vou falar, meu Deus do céu? Quem que eu vou falar? Tem pessoas interessantes, lógico, mas liderança, assim como a gente... Vamos pegar algumas pessoas do passado que a gente ainda pode tratar, sempre com controvérsias, mas sei lá, um Ulisses Guimarães, um Tancredo Uhum. Neves, um Juscelino, para pegar do outro lado aqui, um Magalhães Pinto, sei lá, umas figuras assim, que tem lá a sua trajetória mais consistente, né? A gente não consegue citar uma pessoa assim. Bom, no mundo inteiro, né, Leda, também tá difícil. Também não é só aqui, né? Mas Se resta um consolo é esse, né? Você está acompanhando esse julgamento? eu estou acompanhando. E o que você está achando? Achando que Mas é uma. eu acho que é uma. Infelizmente, é um. Tá tudo errado. Acho que tá tudo errado. E aqui já ficar bem claro que eu não quero ficar defendendo um ou outro. Não estou defendendo o Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, nada disso. Assim, o que fizeram com o ex-presidente Bolsonaro, estão fazendo com ele, está errado. É uma ruptura das instituições, é inconstitucional. É não respeitar coisas básicas como o devido processo legal, o acesso aos autos, né? Quando você é acusado de alguma coisa, você tem que ter acesso. São coisas tão básicas. É como hoje o advogado denunciou, né? E O aí, tempo que ele teve para ler, não sei quantos milhões, eu nem imagino a quantidade de coisa que ele teria que ter lido nesses 15 dias que lhe deram para. Quer dizer, está tudo errado, eu acho que o processo né? está errado desde o início, ele é um processo político, não deveria ser político, deveria ser jurídico. Então, se ele nasceu errado, ele vai morrer errado. Anteontem, o ministro Barroso disse, antes de começar o julgamento, que nós vamos encerrar, não sei qual a palavra ele utilizou, nós vamos concluir, nós vamos eliminar o radicalismo no Brasil. Então, não preciso nem dizer o que vale esse julgamento. Não vale nada, porque se um juiz do Supremo já está dizendo que já terminou, então não vale nada, tá certo? Então, esse tipo de coisa está muito evidente, as pessoas ficaram anestesiadas, não acreditam nisso. Eu acho que é mise-en-scène mesmo, é fake, vão condenar. E o que eu estava tentando dizer no começo é que
considerando que vão condenar e que vão tirar o sujeito do jogo político, que esse é o objetivo, de forma irregular, como fizeram com Deltan Dallagnol, por exemplo, Sim. caçaram o sujeito, rompendo com todas as regras institucionais. Então, já que vai acontecer isso, então o que pode acontecer depois? Pode acontecer qualquer coisa. Só que eu estou acreditando que o próprio sistema está vendo que passou de todos os limites e ele vai tentar se autocorrigir e acomodar as vontades, que é a nossa tradição política. Quando a gente fala que no Brasil nunca teve uma revolução, não teve revolução republicana, não teve revolução de 30, não teve revolução de 64, não teve revolução nenhuma. Né? As eleições indiretas de 85 foram indiretas, não teve a ruptura de 84, direta já, não tem. É sempre uma conversa que vai cooptar as vontades. Então, o que vai acontecer agora é eles passaram do limite, um julgamento ridículo, fake, passou do limite, vão fazer um arranjo para acomodar as forças. Acho que o que significa esse arranjo? Vão votar anistia, provavelmente. Depois que condenarem ele, aí eles vão acertar e passar anistia para dizer, ó, agora, realmente, agora vamos tentar voltar um pouco para trás, entende? Aí, de um golpe de anistia de um golpe de Estado que, se me desculpe, que não houve. Nunca existiu. Eu estou me baseando num conceito técnico. Tem aqui na minha estante aqui tem um livro que chama Dicionário da Política, do Norberto Bobbio, que é umas referências universais da ciência política. Um conceito, você vai lá, abre lá no verbete, golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Golpe de Estado implica em planejamento, utilização das forças, ocupação de áreas estratégicas do país, combinação com órgãos de comunicação, quando não são ocupados. Tem uma organização, tem força bruta, não é assim? Não é gente quebrando vidro com pipoqueiro vendendo algodão doce. Isso não é golpe de Estado. Agora, as universidades, os meus ex-professores, os meus colegas de universidade estão defendendo que era golpe e tal. Então, o negócio ficou bem difícil. Você Mas eles sabem que não é, porque eles têm acesso a essa literatura que você estudou, né? Lógico. Olha, uma das coisas mais tristes, Leda, você conhece essas pessoas, uma boa parte, que eu acompanho você entrevistou muita gente dessa época e tal. Meus professores, gente intelectual, gente que escreveu livro, gente que batia no peito e dizia, eu lutei pela democracia nesse país. E lutou mesmo. Ele tem lutado, cada um à sua maneira. Estão calados, mudos, entendeu? Não fazem um comentário, não fazem um artigo no jornal e falam, peraí, passaram dos limites. Não, peraí, golpe de Estado mais ou menos, não é bem assim. Nem isso. Nem isso. As instituições, eu sou da época que a OAB, a ABI, tinham representação, significavam coisas, né? A palavra deles era uma palavra importante. Lógico, a OAB, as Associação Brasileira de Imprensa, o Barbosa Lima Sobrinho, lembra? Barbosa Lima Sobrinho. A gente respeitava, o sujeito tinha uma história, tinha uma postura. A própria OAB, o que virou a OAB? O que virou a OAB hoje? Eu falo, não é possível. Os sujeitos, boa parte dos advogados aí, eles fazem contribuição compulsória, né? Se fosse voluntária, acho que nem tinha mais OAB. Nem tinha mais OAB. Não, é uma chapa branca, um negócio... E o nível das manifestações dos presidentes da OAB, a linguagem, meu Deus! Então, assim, desse ponto de vista, a gente fica assustado quando a gente conversava antes. O que vai acontecer com o Brasil? Porque as instituições estão virando um negócio desse tipo. Mas ainda acho que tem espaço aí. A imprensa também tem sua culpa, né? Porque essas declarações do Talhaferro, por exemplo, tinham que ter virado manchete. Você viu? Não é? A cobertura é pífia. Você, para achar uma notícia, tem que virar tudo para achar um comentário. Quer dizer, claro que a gente acha com as pessoas que a gente segue que estão lúcidas ainda, e alguns jornais que estão lúcidos, alguma coisa assim. Mas a grande imprensa não fala nada. Não, faz já quase... Ou então fala como se tivesse tido um golpe mesmo, né? Canhões, tiros, Forças Armadas, e aquelas senhorinhas com a Bíblia, uma escreve com batom não sei aonde. O que é isso, entendeu? É um cinismo, é um malcaratismo, assim, sabe? Um oportunismo muito chocante isso daí, porque, assim,
é um negócio, vou te falar. Eu acho que vai vir um rearranjo aí, um arranjo político de alto nível que não resolve o nosso problema, que o nosso problema deveria ser uma ruptura mesmo, uma ruptura dentro das instituições, uma candidatura realmente diferente, tá? Não vai ter. Dá um exemplo ruim, mas é o que nós temos. Não vai ter um Milei no Brasil, entendeu? Não vai aparecer, porque nós também não estamos na situação que a Argentina estava. A Argentina estava tão ruim, não tinha dinheiro nem para fazer a própria eleição. Pra você ter uma ideia, eles tiveram que pegar dinheiro da Comunidade Andina de Fomento, é um banco institucional aqui da América do Sul, para poder pagar os custos da eleição, senão não ia conseguir nem fazer a eleição. Porque um país não tem Caramba. dinheiro de crédito. Então aparece um sujeito com uma serra elétrica na mão, falando que liberdade carava, uma coisa completamente doida, e aí muda o regime. E está indo mais ou menos ok. Aqui nós não estamos nessa condição. A gente tem 350 bilhões de dólares de reserva. A gente tem um monte de indústria aí produzindo, investindo e exportando. A gente tem coisas acontecendo que dão que dão um oxigênio para o sistema rodar, sabe? As pessoas estão consumindo, então, mesmo com inflação. Então, vai ter um rearranjo institucional de conversa aí, mesmo que esse show de horror desse julgamento vá acontecer. Ah, e você falou do talha-ferro. Há 20 dias atrás, o sujeito foi para a Itália, se exilou lá e começou a falar. Não saiu em lugar nenhum. É um negócio muito impressionante, assim. Só nas redes, né? Nas redes falando. Agora ele está lá no Senado, está falando para todo mundo ouvir. E não dá Mas ainda tem muita gente surda, né? mas assim, A grande imprensa continua surda. eles estão meio que fazendo umas notinhas aí e tal, porque está ficando tão ridículo que. Então, Mas eu acho que foi assim também com as diretas já, com a anistia, com tudo isso. A imprensa demorou a aderir, né? eu acho Porque que ela sempre se alia ao poder, né? e tudo bem, assim, eu sou da época que a gente recebia a Folha e o Estado em casa e lia os dois jornais. A gente tinha os canais de TV, não tinha esse universo de possibilidades. E a gente sabia que, lógico que tinha interesse de Estado, quem é que fazia patrocínio lá, sempre teve BNDES, Banco do Brasil, Sempre. Caixa Econômica, sempre o pessoal sempre dependeu um pouco de Petrobras, tudo bem. A gente sabia que o Estadão tinha uma visão mais conservadora, que a Folha menos, mas o que aconteceu agora é que, talvez nesse século, um pouco para os últimos 15 anos na imprensa, é que esses instrumentos, esses veículos mais tradicionais ficaram muito dependentes de dinheiro público. E aí tiveram que se ajoelhar ao interesse do governo de plantão. Quando o governo Bolsonaro entrou e decidiu cortar esses recursos, declarou uma guerra de sobrevivência, que não acabou, né? Agora está pior ainda, porque voltou um governo que coloca dinheiro nas emissoras, etc. Então deu um oxigênio para o pessoal, mas o pessoal não fala nada de coisa de ruim. Não é jornalismo, é ativismo. Então o jornalismo, você sabe melhor que eu, acabou aquele que a gente conhecia. E um novo não nasceu ainda, porque das redes é uma terra de ninguém, né? Assim, quem que assina, quem que falou, o que que é verdade. Inteligência artificial, o cara põe vídeo com o sujeito falando uma coisa que ele não falou. E parece que ele falou, fica que nem se ele tivesse falado. É muito louco, nesse momento é louco mesmo. Aí vem a turma que quer controlar, né? A mentalidade mais tradicional e mais assim, eu não sei como é que a gente adjetiva, quer controlar, não tem como controlar. Já se aproveita de uma coisa ou outra, né? E vai inventando coisa, né? Adultização, né? E vai inventando situações, inventando razões para censurar, né? Na verdade é isso, né? Convida os chineses para dar uma palestra, a como é que eles fazem. Com as redes. Chineses. Você fala, não é possível que eu estou assistindo isso. Como se Mas tivesse um país onde tem opções meu. Então, assim, e ainda vem um juiz do Supremo falando, não, nós temos ótimas relações, admiramos muito o sistema. Como assim? Sistema único, de partido único. Você não pode falar nada, meu amigo. Você está pregando que nós... Então, é que eu estava te dizendo, a gente perdeu um pouco das conquistas que a gente tinha conseguido nesses últimos 40 anos, 35 anos,
para coisas desse tipo, um juiz de Supremo que faz uma afirmação dessa e ninguém fala nada. Como assim, meu? É. Não tá fácil, não. E você acha que vem. Quem vem? O Zema já se colocou, né, como candidato. Eu gosto muito do Zema, mas acho que o Zema não nacionaliza. Então, você sabe que eu sou do Partido Novo, né? Eu sou um dos fundadores do partido, então eu vi todo o processo faz 15 anos já. E o Zema quase não, foi uma surpresa para ele mesmo. A gente fazia campanha com ele em 2018, eu fui candidato a vice do Amoedo, né? Na época, eu fazia campanha, e ele começou a campanha dele, ele falava assim, olha, pessoal, eu sei que eu não vou ganhar, mas se eu ganhar, eu vou fazer isso, isso, isso. A gente falava, Zema, não fala a primeira parte, só fala a segunda, porque a gente era tão quase inocente, assim, sabe? E ele ganhou, e fez um bom governo, foi ele Fez um bom no primeiro trabalho. turno, né, no segundo mandato. Mas ainda assim é um fenômeno diferente, porque a gente não conseguiu fazer bancada, então a gente não consegue fazer muitos prefeitos. A política, ele é um bom gestor. Ele é realmente um bom gestor. É Os um bom números gestor. de Mila, Ele recuperou Minas Gerais, né? de fato. E os números falam por isso. Eu tenho vários números aqui, vou dar um para você. Quando o Pimentel saiu, ele tinha em torno de 40 bilhões de reais de investimento no Estado. Hoje tem mais de 500. Isso é investimento produtivo, em estrada, em ponte, em hospital, em aeroporto. Então, é coisa realmente transformadora, né? Mas o fato é que nós temos um partido pequeno, a gente lançou ele porque a gente consegue lançar. Porque os outros partidos, você vê, lançaram o Caiado lá na União Brasil, passou 3 meses, já metade do partido disse que não vai apoiar. Porque é um balaio de caranguejo, cada um tem seu interesse. Nós não, nós temos um partido pequeno, temos um nome competitivo, então vamos lançar como pré-candidato para a gente mostrar que a gente tem uma opção. Mas evidentemente que a gente tem noção da dificuldade do jogo, do tamanho do Brasil, né, da complexidade do voto, etc. Pra você ter uma ideia, ele foi reeleito no primeiro turno, no segundo mandato, mas o Lula ganhou em Minas. É. Então o pessoal votava nele e no Lula. Uma contradição também que não dá para entender, né? Difícil de explicar as coisas. Então, mas ele é um nome importante, ele governou bem um estado grande. Minas a gente fala, né? Minas é o resumo do Brasil, né? É um Brasil pequeno, assim. Então ele governou bem, ele vai fazer parte das conversas de construção da oposição. Quem vai ser, a gente não sabe, eu acredito que não sai desses 4 nomes aí. Do Caiado, do Tarcísio, do Zema e do Ratinho. Essa combinação de nomes aí vai juntar. Certamente no segundo turno vão se apoiar. Tem Agora, que juntar, né? Senão. mesmo assim, como vai ser essa passagem agora por abril do ano que vem, ninguém sabe. O fato é que com essa tirada obrigatória do Bolsonaro do jogo, eu acho que o Bolsonaro ele tem 2 alternativas. Ou ele segue brigando e lançando alguém do lado dele, a família, a mulher, o filho, seja lá o quê, que me parece uma estratégia meio suicida, ou ele vai provavelmente dar a carta branca para o seu ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo se candidatar. Se ele fizer isso, eu acho que o governador, porque é uma figura leal, fiel ao seu ex-comandante, vai aceitar. E aí ele seria um nome bastante forte para conseguir virar o jogo em 2026. Mesmo assim, se você me perguntar o que você acha que vai acontecer em 2026 hoje, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu acho que vai ser uma eleição igual a de 22. Vai ser apertada. A sociedade está dividida. Tem lá uma margem de 5 pontos que vai para um lado para o outro. Esse pessoal que vai para um lado para o outro é classe C, gente que não gosta de política, que não acompanha e vai resolver na última hora. Que não presta atenção, né? Que nem foi em 22. De ontem já me disseram que o Ratinho Júnior não aceitaria ser vice. Difícil, não sei te dizer. Mas ele também está fazendo um bom trabalho. Fez um bom trabalho, 2 governos de um estado importante, um estado rico, produtor, de uma agricultura pujante, não tem traços, pelo menos, desses escândalos de corrupção, é um cara jovem, um cara, apesar da gente falar, filho do Ratinho, da televisão,
mas é um sujeito em ordem, assim, articulado, sabe conversar, etc. Acho que o Ratinho pode ajudar a nacionalizar o Ratinho Júnior, né? Então, o que Que o falam Zema não tem o Ratinho para ajudar ele a nacionalizar. não, se você olhar assim, estrito senso, assim, sem paixões, o Ratinho ele é mais forte do ponto de vista. O Estado não é mais forte que Minas, mas É. forte porque ele tem essa figura do pai que é muito popular, inclusive no Nordeste, e tem o partido, né? O partido, o PSD, tem mais de 1.000 prefeituras, Leda. O Brasil tem 5.470 municípios. O PSD tem 1.030 municípios. É uma força política que ninguém tem. E as pessoas acham que não tem relação. Evidentemente que tem. É uma legenda que está distribuída no país inteiro, com o poder executivo na mão. Então, se o partido der uma ordem, PSD com Ratinho e tal, é uma coisa que nós não temos. O Zema não tem, entende? A gente tem 19 prefeituras. É muito pouco. A gente tinha uma em 22, em É, 24. mas está avançando, está avançando. A nossa uma era Joinville, que é considerada a melhor prefeitura do Brasil. Mas é uma. É um... Não, mas o Partido Novo, o Zema, tudo isso pode crescer, Vai, mas talvez não para 2026, né? vai crescer, mesmo que seja por. Eu sempre falo para meus amigos, assim, é piada, tá? Porque eu acho que o partido é um partido sério. Por mais problemas que a gente tem, não são poucos, vai crescer mesmo que seja por exclusão, porque você não tem opção. Se você não Verdade. tem essa mentalidade esquerdóide qualquer aí, ou sei lá o que, você não tem opção. Você vai votar no MDB por quê? No partido você não vai votar. Pode ser uma pessoa boa do MDB, pode ser. Você vai votar no PSD por quê? O que você me explica que o PSD pode te oferecer como plataforma? Não tem, mas tem pessoas boas no PSD. Então, personalismo total. Agora, partido político, ainda que existe no Brasil, é o novo. É que o Brasil não tem partido político direito, né? Quer dizer, tem o Novo, tá bom, que está É, começando, mas não tem uma solidez, né, não, nos partidos políticos do Brasil. Não, não orgulham a gente. não, a gente teve o último modelo realmente partidário, que fazia um certo sentido no Brasil, foi entre 46 e 64, que tinham poucos partidos, você sabia o que era o DN, você sabia o que era PTB, sabia o que era PSD, ainda tinha Partido Comunista, tinha ali um partido do Jânio, ali, o PTC, na época acho que era o Partido Nacional, enfim, pequenas Nem letras, lembro. mas era um sistema partidário que fazia sentido. Depois nos anos 90 para cá, como veio o PSDB? É um partido que, você lembra, eram os descontentes com o Quércia, né? Quem não gostava do Quércia saiu e fez do PSDB, os tucanos. Mas não era um partido de base, que tinha estrutura. E não ia conseguir nada, só que eles fizeram o presidente da República, por um milagre que até hoje ninguém sabe como. Aí o partido ficou forte, ficou grande. Mas a gente viveu 20 anos com uma dicotomia PT-PSDB que no fundo não eram adversários assim. Eles eram mais ou menos a mesma turma, mais ou menos, ali que com diferenças. Então a coisa degringolou quando terminou o PSDB, acabou, né? O PSDB não existe mais, praticamente. É. E o PT também. Então a gente entrou num ambiente de terra arrasada. Não tem legendas sem sentido, né? Mas você vê o Lula fazendo o sucessor? Você acha que ele vai ser candidato? Porque ele tem uma dificuldade de aceitar uma sucessão, né, para ele, para a figura dele, né? Ele acredita muito nele, né? Ah, totalmente. O PT, assim, o PT só existe por causa dele. O PT vai amargar um tempo ruim sem ele. Em algum momento o Lula não vai existir mais. O PT não tem. Esses caras não constroem sucessor, né? Eles assim, quem teria sido o segundo homem dele seria o Zé Dirceu. Ele perdeu o Zé Dirceu já lá atrás. Aí surgiu o Palocci, que era uma figura que transitava bem com os empresários e tal também. O Palocci foi para um caminho que, pelo amor de Deus, hoje não sei nem como ele está vivo ainda. O PT não eliminou o Palocci, né? Então, assim, não sobram. O Lula não construiu geração nova. O homem que ele mais deposita confiança é o Haddad, que é uma figura que, do ponto de vista eleitoral, já mostrou que não tem nenhum potencial. E
ele é submisso ao Lula, né? É uma pessoa que se submete ao Lula. Ele não é um sujeito que tem uma personalidade, como tinha o Dirceu, como tinha o Palocci e tal. Ele é absolutamente submisso. Mas Seria a Glaze, seria o Padilha, seria o Rui Costa, seria o Santana. Desculpa, estatura não é nem baixa, é muito mais baixa. Então eu acho que ele vai ser candidato. Eu acho que ele é um sujeito que já passou por tudo, né? Já ficou doente, já foi preso e tá aí. é forte e firme, né? Firme e forte, como diria. Né? Para quem não gosta, a gente diz vaso ruim, né? Ruim não quebra, né? Nem vou repetir isso para não ser cancelada. Ah, meu Deus. Eu sei que a gente quer ter uma esperança, a gente quer pensar o futuro, mas é duro. Eu Quer tenho dizer, tem uma moçada, né, vindo aí. Tem o Nicolas, tem, tem o Marcel Van Hatten, tem um aqui, o Deltan, tem um aqui, um ali. Mas até isso virar é, né, um porque combo nacional vai ser duro. eu tenho dito assim que qual é o jeito da gente lidar com essa, para a gente não ficar frustrado, triste, deprimido? O que a gente tem que fazer assim como indivíduo, né? Cada um faz o que consegue, né? Mas eu acho que tem uma coisa de círculos concêntricos. Primeiro você fala assim, ó, primeiro eu vou arrumar minha cama, né? Aquela história, né? Arruma tua É, cama antes de começar a querer. Depois você arruma a sua casa, né? Depois você está trabalhando, tem renda, cuida da sua. Tem filho, olha, então vai ver como é que estão os livros da escola do seu filho. Vai na escola conversar com a diretora, né? Faz a sua parte. Arruma a rua, tem lixo na rua, vamos lá tirar o lixo da rua. Tá? Cada um se foi fazendo o seu círculo pequenininho e aumentando, você conseguir chegar no teu bairro, conseguir chegar na cidade, cada um fizer um pouco o que tem que fazer, porque ninguém quer fazer, ninguém quer mais saber é, nada. Cada um fizer um pouco, já melhora coletivamente. E aqueles que tiverem mais condição, saúde, energia, dinheiro, entusiasmo, tem que se aproximar do jogo da política mesmo. Tem que. Não precisa ser candidato, mas escolhe uma pessoa, ajuda para ela, apoiar, né? sabe? Arruma voto para a pessoa. Porque não tem outro caminho, Leda. Outro caminho, os outros caminhos a gente conhece não deram certo. Não deram Então, certo. cara, o único caminho possível é esse, né? Exceção, sabe? Manda matar todo mundo, joga bomba. Não funciona. E tem que ser na coisa, cada um faz o seu. E a gente tem uma questão demográfica aí, a população não está crescendo mais tanto. A gente está envelhecendo rápido, né? Então a gente não vai ficar mais rico como a gente poderia ter ficado. Então a gente está envelhecendo e não vai ficar rico. Mas a gente pode envelhecer e ficar menos pobre ainda. E esse é um movimento que tem que ser coletivo. Essa mensagem tem que sair para todo mundo. Tu não tem que sentir isso. Falar, ó, vou fazer minha parte, vou fazer o que eu posso. Não falar, vou morar em Portugal, vou morar na Miami. Para com esse negócio, né? É por aí mesmo, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse compromisso, né, de construir, de arrumar a cama, a casa, a rua, o bairro, né? A gente não tem culturalmente a gente não tem isso. A gente vai ter que fazer isso, construir isso. A gente tem um problema cultural profundo, assim. É uma cultura é uma coisa muito ampla, né? Mas nossa cultura é uma cultura. Primeira coisa, nós temos uma cultura. Tem muito país aí que é meio satélite. O Brasil não. O Brasil tem uma cultura vasta. Ele tem ali comida, ele tem música, ele tem literatura, ele tem esporte, ele tem natureza, ele tem um monte de coisa. Mas a gente tem uma cultura política para ficar na parte do poder, a distribuição de riqueza, etc. Muito ruim, muito deficiente, assim, muito primitiva ainda. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade, porque até estou lendo um livro muito interessante que chama, você deve ter ouvido falar chama Coisa de Rico. Já ouviu falar? Do Não. antropólogo carioca, Michel, olhar ali que o sobrenome dele é difícil. Alcoforado, chama Coisa de Rico. Coisa de Parece, rico. parece bobagem, assim, não é fofoquinha de crítica de rico. É uma crítica inteligente sobre os ricos brasileiros, mas é sobre a nossa cultura.
É muito Ah, eu sobre vou ler. como as elites se comportam em relação às coisas, os endinheirados que ficaram ricos rápido, como é que é o nosso comportamento. É muito interessante, porque a gente precisa viver muito ainda, precisa passar gerações para a gente adquirir uma certa consistência como rico, sabe? Ainda vai levar um tempo. Não, não vai dar tempo porque a gente não vai ficar. Não É, tem a jeito. gente não vai ver, mas vai levar um tempo para isso um dia acontecer. Vai ter que ter, nós vamos ter que ter imigração de novo, Leda, no Brasil. É O mundo do mesmo? trabalho não comporta o nosso desenvolvimento. O custo da sociedade vai ficar muito alto para pouca gente jovem trabalhando. Vai ter que ter 20 gente de fora. E não vai vir da Itália nem da Alemanha, né? E nem de onde veio, né? Da Ucrânia, onde veio. Vai provavelmente vir da África, vai provavelmente vir da América Latina, da China, da Índia. Então, eu acho que vai ter um movimento que nós não vamos estar mais aqui para ver de, de mais imigração, de reconstrução brasileira, de um novo ciclo de construção brasileira com mais gente de fora, jovem vindo para cá. Se vai dar certo ou não vai, não tenho a menor ideia, mas com os brasileiros de hoje não vai dar, porque Não não vai vai ter dar. brasileiro. Não vai ter. Né? Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. E essa polarização, essa coisa, todo mundo que não pensa igual à esquerda é bolsonarista, né? E aí é uma acusação isso, né? Virou Não, uma acusação. A gente vai sair disso um dia? O que que faz a gente sair disso? Porque acho que, tudo é motivo para virar uma grande encrenca em cima dessa mesma coisa, né? acho que são duas coisas que acontecem que tiram a gente disso. A primeira é que essas pessoas não vivem para sempre. Então, em algum momento, como eu, como você, um dia nós vamos estar mais aqui, alguém vai ter que É, ocupar o lugar, então. E isso eu estou falando de uma coisa daqui, sei lá, 15 anos. Né? Não tem nem Bolsonaro, nem Lula, até menos até. E a outra, que eu acho mais importante, é que esgota. O eleitorado hoje, isso é unânime. Uma boa parte desse eleitorado do centro, né, o 20% para lá e o 20% para cá, não quer mais saber dessa conversa, não aguenta mais. As pessoas querem alguma outra coisa. é porque está muito chato mesmo. Muito inútil. A pessoa percebe que isso aí não vai levar a lugar nenhum, não vai transformar nada, só vai gerar mais problema nas famílias. A gente tem problema nas famílias hoje. É. Eu tenho na minha. Tem coisas que você não pode falar mais no jantar de Natal, porque vai incomodar o outro, vai ficar um constrangimento. Imagina, ninguém aguenta mais isso. Então vai passar. Porque as alternativas vão se apresentar e estão se apresentando já. Quando elas vierem, esse negócio vai murchar, vai ficar para trás, entendeu? Tomara. E aí a gente vai começar a pensar em outras possibilidades, né? É. Sei lá, voltar a pensar no Fla-Flu, no São Paulo contra o Corinthians, né? A Mangueira contra o Salgueiro, sei lá, qualquer coisa. Mas chega, né? Ninguém aguenta mais isso. Não aguenta. Tá morrendo já. Começou já o processo de esgotamento, assim. As pessoas estão cansadas. E aí a vida não melhora nem de um jeito nem de outro. Então, no fundo, as alternativas aparecem. E por isso que eu acredito também. Aqui a gente tem as alternativas. Tem pessoas que a gente ainda não conhece, que são boas pessoas. No empresariado, no judiciário, apesar de a gente achar que não tem, tem. No Ministério Público, tem gente que a gente não sabe quem é, que está fazendo a coisa certa. Tem outros lugares do mundo que não tem mais. Faliu, meu. Então, dessas pessoas que a gente não sabe quem são, pode sair coisas boas ainda, sabe? Ocupar espaços de poder. Às vezes você consegue, pô, meia dúzia de federalistas não fizeram a Constituição Americana, não fizeram um documento que está aí há 200 anos. Essas coisas acontecem, né? Então, o que não vai acontecer aqui também? É, porque não podemos perder a esperança, né? É o lugar comum, mas é isso mesmo. É. Ai, ai, tá bom. Muito obrigada. Obrigada Obrigado. pelo seu tempo, pela sua generosidade em comentar essas coisas desse momento. Prazer estar contigo.
Muito Vamos obrigada. firmes. Sempre que você quiser conversar, estou à sua disposição. Muito obrigada. Vou querer sim. Tá bom? Grande abraço e muito obrigada mesmo. Super Obrigado. valeu. Obrigado. Tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo ó, e se tornar membro. É rapidinho.